E nós vamos passar agora a palavra ao Wilson, que ele vai fazer a apresentação do tema. Seu casamento é planejado antes de seu nascimento. É interessante, né, pessoal? Mas ver o que o Wilson vai nós falar. Será que é planejado antes do nosso nascimento ou é depois do nascimento? É o Wilson que vai responder, tá, pessoal? Boa noite a todos, nós. O tema é bastante instigante, porque quem ainda não pensou o que levou aqueles que já nos casamos, ou que temos alguém que compartilha conosco os dias de nossa experiência, a nos encontrar com aquela pessoa? Qual a causa? Será que foi o acaso? Ou será que tem algum planejamento para que essas coisas aconteçam? Cada um tem a sua história. E quando eu lembro da minha, eu pensava, quando jovem, sempre ansioso que fui, em me mudar para cidades mais agitadas, para cidades com bastante movimento, com bastante gente, e Santo Ângelo não atendia aos meus propósitos. Então eu me mudei para Passo Fundo. Era, na verdade, para servir de um ponto, como um trampolim, para que mais tarde eu fosse para São Paulo. Mas chegando em Passo Fundo, não demorou muito, encontrei a minha cara metade, como dizem por aí. E a partir do nosso relacionamento surgiu um compromisso e até hoje estamos juntos, compartilhando experiências, apoiando-nos mutuamente e aprendendo com a vida, com o companheirismo, com o que Deus nos permite aprender, fazendo uso dos conhecimentos que temos, embasados na filosofia, na ciência espírita que nos auxilia nesse processo. Mas, para atendermos a necessidade de responder a esta pergunta, seu casamento é planejado antes de seu nascimento? Nós botamos um subtítulo, tipos de casamento, onde podemos encontrar tais informações. Mas antes vamos ver um pouquinho a respeito do que diz a doutrina espírita sobre o casamento. Nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, na questão 696, que Kardec pergunta aos espíritos superiores: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Hoje em dia muitas pessoas dizem que o casamento é uma instituição falida, que isso já está em desuso. E vejam que isso não é novidade. Esta obra foi escrita em 1857, aliás, um pouco antes, mas trazida a público dia 18 de abril de 1857. E Kardec já se preocupava com essas questões. E vamos ver o que respondem os Espíritos. Seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O que quer dizer isso? Na natureza, salvo algumas exceções que nós vamos ver adiante, os animais se encontram por acaso, unem-se para procriar-se, pura e simplesmente. Os machos geralmente abandonam a fêmea se encarrega de cuidar da prole, até que ela atinja uma certa idade suficiente para enfrentar a vida sozinhos. Então ela os dispensa e vai à procura de um macho novamente para reproduzir outra vez. Assim funciona na natureza. Não há um compromisso de companheirismo na criação dos filhotes, com algumas exceções, é claro. E prosseguem os Espíritos: o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem mesmo abaixo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Nós colocamos antes ali
alguns tipos de cisnes, que uma vez formados os pares, eles unem-se para o resto de suas vidas. Também alguns casais de pinguins assim procedem. Agora imaginemos nós, os racionais, aqueles que já avançamos um pouco mais, voltarmos a adotar aquele estado de natureza que domina na maior parte dos seres primários, dos animais irracionais. Nós estaríamos regredindo mais do que esses animais que já têm uniões permanentes. Feito isto, nós vamos agora para o que nos interessa. Como é que começa a questão do casamento? Nós vemos lá que começa no namoro. Como é que as pessoas se aproximam para namorar? O que nos atrai no estado evolutivo em que nos encontramos? Será que é afinidade? Será porque eu encontrei a minha alma gêmea, como dizem por aí? Será porque eu descobri em alguém uma companheira ou um companheiro para compartilhar meus dias e avançarmos juntos? Raríssimas exceções feitas. A maioria de nós, a esmagadora maioria de nós, é atraído pela presença, pela beleza física, enfim, como a pessoa se apresenta. Porque nós instintivamente procuramos um parceiro que atenda às necessidades da procriação, instintivamente. Então nós queremos o melhor para perpetuar as nossas espécies, os descendentes. Isso vem do instinto animal e está presente em nós. Então os jovens se enfeitam, se embelezam, cuidam da aparência com o objetivo de chamar a atenção de um possível parceiro ou parceira. E isso é que nos atrai. E nós vamos ver nesse livro, Vida e Sexo, que diz o seguinte: inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas. Eu mudei assim alguns tópicos da frase, com cores diferentes, para que nos chame a atenção. Traçaram entre si a realização de empresas afetivas, ainda no mundo espiritual. Ou seja, antes de nós encarnarmos ou reencarnarmos. Na condição de espíritos, algumas almas planejam, programam-se conjuntamente realizações de empresas afetivas. Criaturas, por outro lado, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas. Corações que se acompliciaram em delinquência passional em outras eras. O que está dizendo aí? Experiências no campo sexual, todos aqueles que arrumam um parceiro ou uma parceira vivenciam. Se há amor ou não, é outra questão. Mas uma vez mantido esse relacionamento, existe um vínculo. Uma vez, Chico Xavier perguntou ao seu guia, imagino que fosse Emmanuel no momento, se havia alguma consequência de relacionar-se com alguém. Ele não falava um relacionamento amoroso, mas porque queria atender certas pessoas e as pessoas criavam um vínculo com ele. E a ele foi dada uma lição no sentido que serve para todos nós. Ou relacionar-se não tem problema nenhum. O problema é sair do relacionamento. Se os dois saírem sem problema afetivo, emocional, tudo bem. Mas ele foi alertado. Mas e se o outro adquirir uma dependência do plasma hormonal que as pessoas trocam nas relações sexuais, nas carícias mesmo? Como é que fica? Aquele outro pode perturbar-se de tal maneira, a ponto de criar uma auto-obsessão, um desequilíbrio qualquer. E a gente vê no noticiário pessoas que cometem até suicídio quando veem o relacionamento desfeito. Então é preciso pensar antes. Corações que se acompliciaram em delinquência passional. Aqueles que agiram de uma forma não muito ética, por exemplo, comprometendo-se diante da própria consciência, traindo companheiros com quem haviam contraído núpcias, também estão neste caso. Ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética.
que são aqueles que estão um pouquinho melhor. Diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Hoje nós estamos encarnados 7 bilhões e 400 milhões de pessoas, a maioria já adultos, pelo menos 2/3 em condições de conviver maritalmente. Imagine, 2/3 de 7 bilhões dá mais de 4 bilhões, perto de 5 bilhões. Metade de cada sexo são 2,5 bilhões de possibilidades. Alguns já estão com seus pares, a maioria, acredito eu. Outros estão à procura. Então, nós não imaginamos assim a quantidade de encontro de almas nessa busca. E ela é natural para todos nós. Aquele que não encontrou um parceiro para compartilhar as experiências, para adquirir estabilidade, equilíbrio emocional, está à procura. A pessoa sente uma necessidade de compartilhar com alguém, de receber carinho, de dar carinho. Na verdade, nós deveríamos ter a capacidade de buscarmos e conquistarmos a nossa felicidade por nós mesmos. Mas isso, para nós, nesse momento, é quase que uma utopia. Nós atribuímos ao outro a responsabilidade de nos fazer felizes. E quando não encontramos alguém que nos satisfaça, nos julgamos infelizes. Tem o pastor Cláudio Duarte, que ele diz que nós não devemos casar para que o outro nos faça feliz. Nós devemos ser felizes por nós mesmos. Devemos casar sim para compartilhar com o outro. Conviver fraternalmente, maritalmente, enfim, o que um casal faz convivendo. Mas não na dependência do amor do outro para se completar. Que ninguém nos completa, dizer. E a doutrina espírita já dizia isso há muito tempo. A felicidade é um estado de espírito que nós devemos conquistar. Mas ainda, eu volto a dizer, nós somos muito dependentes do carinho alheio, do amor alheio. Então estamos constantemente nesta busca. E nós vamos encontrar também, lá na obra de Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, os tipos de casamento. Lembra que eu botei lá os tipos de casamento no subtítulo? Para que nós façamos uma análise daqueles que já somos casados, ou aqueles que desejamos ser, ou que já fomos, no quais nós estamos enquadrados. Casamentos acidentais. Encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. É a maioria. Na Terra somos a maioria. Mas lembram que lá disse que pessoas que já empreenderam alguma ação no campo sexual retornam. Hoje, nós podemos ver que existe uma grande troca de parceiros. O casamento não tem a estabilidade que tinha antes, graças a Deus que não tem, porque antes as pessoas eram obrigadas a se manter casados por causa da religião. E muitas vezes a união já estava desfeita, de fato. Mas as pessoas, porque a sociedade cobrava e a religião mais ainda, viviam atrelados uns ao outro num verdadeiro inferno. O Espiritismo não é contra o divórcio. E diz que a lei humana vem separar aquilo que de fato já estava separado. Então ainda bem que existe. Mas em alguns casos existe uma vinculação que precisa ser resolvida no futuro. Alguns poderão dizer, mas a gente vê na mídia aí, atores que 10, 15 casamentos, será que eles se comprometem com todo mundo? Como eu disse antes, depende da vinculação de cada um com o outro. Se eles estão de bem, aceitam isso, nós percebemos que hoje existem diversos tipos de relacionamento em que as pessoas se permitem certo tipo de atitude, cada um segue a sua consciência, sem maiores problemas. Mas nós não podemos garantir que o outro haja como nós agimos. Então há que se ter um cuidado nesse campo. E ele explica o que é casamentos acidentais. Simplesmente almas que se encontram na confluência do caminho e que, perante as leis humanas, uniram apenas os corpos. Mas então nós estamos bem ou estamos mal?
É um primeiro passo, gente. Se alguém casa nessa condição, isso não quer dizer que está fadado à desgraça. Porque a lei de Deus é de amor. Nós podemos não ter afinidade, mas podemos desenvolvê-la no convívio, colocando-nos no lugar do outro, aprendendo a nos doarmos e aprendendo a conhecer também as necessidades do outro como as nossas, e cobrar menos e trabalhar mais para que o relacionamento seja produtivo. Se não der, paciência, existe a lei para resolver. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque a maioria de nós começou desse jeito. Casamentos acidentais. E agora o que faremos? Tem uma obra chamada Plano B. Acho que fez parte do Clube do Livro. Quem é que já leu o Plano B? Lembra que existia um planejamento? E a espiritualidade trabalhou para que um plano B fosse colocado em prática. Quando isso acontece, nós podemos pedir aos nossos mentores espirituais, a Deus, que nos oriente para que encontremos o plano B. E se nós pedirmos com fé e com vontade de encontrá-lo, nós o encontraremos. Esses casamentos podem determinar o início de futuros encontros noutras encarnações. Pode, não quer dizer que vá determinar. Porque imagine, esses casos como eu citei, assim, 10, 15 casamentos, como é que ficaria? Então ele pode, dependendo da vinculação de um com o outro, acontecer o início de futuros encontros para continuar essa empreitada de aproximação, de harmonização entre as criaturas. Os casamentos provacionais, talvez sejam a maioria, alguns decorrentes até mesmo desses fortuitos ocasionais. Trata-se de reencontro de almas para reajuste necessários à evolução de ambos. Por exemplo, alguém teve um encontro ou casou com alguém num casamento acidental. Como não havia amor, cada um agiu de forma egoísta e muitas vezes prejudicando o outro. E da relação houve um rompimento que não foi muito harmônico. Aí aquele que se afastou pode se sentir ofendido, ou ambos ofendidos, e acaba desenvolvendo um sentimento de ódio que precisa ser reparado. E eles podem, nesse caso, quando isso acontece, retornar na situação de um casamento provacional. Mas é simplesmente pegar duas pessoas inimigas e colocar lá, não, tudo isso tem um planejamento. Às vezes demora bastante tempo para que esse processo venha a ser colocado em prática, até que os envolvidos tenham condições suficientes de entender a necessidade desse casamento provacional. E não é simplesmente um imposto. A pessoa tem que ter uma certa maturidade para tirar proveito da experiência. Senão seria apenas obrigar as pessoas ao sofrimento. E detalhe, muitas vezes quando a gente está numa situação difícil, o que nós fazemos? Pedimos a Deus que solucione o nosso problema. O nosso guia espiritual que nos inspire. E muitas vezes esperamos que Ele faça a nossa parte, nem que nos inspire. Mas aí está um alerta: nenhum amigo espiritual modificará o curso das leis divinas. Embora lhe seja possível estender os braços generosos aos que se curvam ante o peso de duras provas, entre as quatro silenciosas paredes de um lar. Se a pessoa não for revoltada com a situação, não se achar injustiçada, não se achar um desgraçado, ela pode ser auxiliada sim, mas terá que fazer a sua parte. Os Espíritos não vêm fazer a parte que a nós compete. Eu gosto sempre de citar a obra de Nélio Lúcio, Jesus no Lar, em que os apóstolos queixavam-se para Jesus das suas fraquezas e até pensavam em abandonar a empreitada de difundir o Evangelho, porque sentiam-se como hipócritas, e Jesus os admoestou que não se tem notícia de que tenham descido anjos do céu para fazer o trabalho que aos homens compete. Os homens no sentido humanidade. Então isso compete a nós solucionarmos. Claro que seremos inspirados se soubermos como fazer isso através da oração, da meditação.
E aí um detalhe para o espírita, aqueles que já conhecemos a doutrina, um pouco dela pelo menos, o espírita esclarecido, homem ou mulher, aprende a renunciar a benefício de sua paz e do seu reajuste. Porque nós sempre queremos ter razão. E tem uma frase, não sei quem é que criou, que diz que é melhor conquistar a paz do que a razão na disputa. Muitas vezes o nosso cônjuge está um tanto quanto perturbado e se exalta, se desequilibra. E se nós formos orgulhosos demais, nós vamos querer contrapor as suas expressões verbais ou mesmo físicas com argumentos que vão dizer que nós temos razão e colocá-lo em situação pior ainda e desequilibrar o lar. Então, tome a água da paz, ou põe a água da paz na boca e fique lá quieto um tempo. Depois o outro vai repensar e vai ver que havia um certo desajuste no campo emocional e vai voltar ao equilíbrio. E com mais calma as pessoas poderão dialogar e entrar no consenso. E a doutrina espírita nos facilita nesse campo. Quem lê o Livro dos Espíritos e o estuda, vai entender toda a conexão do plano espiritual com o físico e do porquê nós estamos aqui e da condição do nosso planeta que ainda é de provas e expiações. Nós muitas vezes questionamos a situação do mundo como está, principalmente o Brasil, o que fazer? Eu já falei mais uma vez com as pessoas mais próximas que em algumas oportunidades eu pensei, vamos pegar essas pessoas e botar numa ilha, sozinhos, e impedir que qualquer coisa chegue, nem que eles saiam, que resolva a situação lá, entre eles. E um dia eu me dei conta, mas nós já estamos num planeta nessa situação. Um mundo de provas e expiações. Nós somos seres todos comprometidos com a própria consciência e daí entramos nessas dificuldades todas. Nós vamos ter que descobrir um meio de solucionar através das leis, através do uso da razão, através do desenvolvimento da fraternidade, do amor. E dentro do lar é que esse processo começa. Se nós não somos capazes de, entre dois, resolvermos a diferença, como é que vamos cobrar da sociedade, constituída atualmente no mundo, com 7 bilhões e 400 milhões, que está crescendo a todo momento, no Brasil mais de 200 milhões, que haja um equilíbrio? Então o lar, como dizem sabiamente, é a célula máter da sociedade, onde nós desenvolvemos os valores, onde aprendemos e desenvolvemos as virtudes. Então temos que começar a aprender, mesmo nos casamentos provacionais. O espírito ainda, né? Eu faço o espírito ainda porque tem a inabalável certeza de que se fugir hoje ao resgate, voltará amanhã, na companhia daquele ou daquela de quem procura agora afastar-se. Eu estou me referindo às questões de resgate. Como eu disse antes, há casamentos que não podem ser levados adiante, sob pena de piorar a situação, de descambar para a violência física, até para homicídios em alguns casos. Então é melhor separar mesmo, dar tempo ao tempo, e depois cada um vai amadurecer, e talvez, se for necessário, porque nós não precisamos necessariamente nos harmonizarmos com a lei de Deus, com aquele que tivemos dificuldade. O objetivo é a consciência estar harmonizada com a lei de Deus de uma forma universal. Por isso, o apóstolo já dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Quando eu faço as coisas por amor, com quem quer que seja, eu mudo o meu padrão vibratório e saio daquele campo deletério de energias pesadas, e dessa forma eu vou atrair coisas boas. E se for possível, numa outra encarnação, reparar esse tempo perdido com aquele com quem nesse momento nós nos acompliciamos. No livro Nosso Lar, tem um diálogo de André Luiz com a senhora Laura, no capítulo Noções de Lar, que diz o seguinte: na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. O maior
o número de casais humanos é constituído de verdadeiros esforçados sob algemas. Então, se nós estamos ou vivenciamos, ou venhamos a vivenciar um casamento difícil, não seremos a exceção. Seremos a maioria. Porque, como eu disse antes, estamos no mundo de provas e expiações. Não temos como fugir dessa situação. Nós podemos sim aprender como contornar as dificuldades e tornar menos traumática a experiência, a fim de prosseguirmos adiante de uma forma com menos abalos, porque sempre de alguma forma sofreremos alguns abalos, porque ainda não somos espíritos elevados, não estaríamos aqui. E também existem casos em que o casamento é programado com o fim de auxiliar alguém com quem nos comprometemos. Nessa obra do Francisco Cândido Xavier, do André Luiz, Missionário da Luz, existe a história, não vou ler, do Segismundo. O Segismundo, numa encarnação anterior, era um homem casado e que teve a esposa dominada por um conquistador, fez, como diz ali, perder-se, e numa disputa armada, o termo usado por André Luiz, que na verdade estava sendo um duelo, Segismundo matou o marido daquela mulher. Depois, no plano espiritual, já há 4 anos, o marido traído tinha reencarnado e contraído núpcias com a mesma mulher. Estava sendo programado o retorno de Segismundo como filhos deles, que na condição de filhos, dos laços fraternos, consanguíneo, seria mais fácil aplacar o ódio que ficou gerado naquela situação. A vítima ia receber o seu algoz. Imagine o trabalho para que tudo isso acontecesse. Sugiro que os irmãos leiam a obra para entender do que eu estou falando. É curtinho esse capítulo aqui que fala sobre a história de Segismundo. E daí, no livro Caminhos da Vida, Caminhos de Volta, Uniões Fraternas, Emmanuel fala para Chico Xavier: realmente, os casamentos de amor jamais adoecem, mas nos enlaces de provações redentora, os cônjuges solicitam, antes do berço terrestre, determinadas tarefas em regime de compromisso perante a vida infinita. Então, aquele caso do Segismundo, aquele que hoje seria o seu pai, que era vítima do passado, tentava receber, sonhava que estendia a mão, mas ficava horrorizado com a aproximação do outro, devido à vinculação de ódio que existia entre eles. Mas eles já tinham aceitado receber este filho. Estava sendo preparado para que isso acontecesse de uma forma menos traumática possível. Muitas vezes dentro da casa nós recebemos criaturas que desarmonizam o ambiente. Filhos, irmãos, primos, tios, pais, sei lá, mas mais dentro da casa. Filhos ou irmãos. E quais as razões disso? Eu já ouvi relatos de uma pessoa conhecida que a filha se irritava com o ruído que a mãe fazia quando mastigava. Vejam bem o drama do relacionamento, que se manifestava por uma coisa que não tem sentido. E muitas vezes um filho desse, que é o filho problema dentro de casa, é um necessitado que nós prejudicamos no passado. E também existe o inverso. É aquele que nos prejudicou que vem agora buscar reparar os seus erros. Tanto numa situação como noutra. Quando o pai é problemático e o filho que é o equilibrado. E muitas vezes os dois também têm problema. Porque nada acontece por acaso. Às vezes é difícil a aproximação dos dois. Mas os laços consanguíneos facilitam. Imagine se não houvesse o laço consanguíneo. Quanto tempo levaria para que esses espíritos se perdoassem e se aproximassem de novo? Essa relação pode ser frustrada. Mas uma vez retornando ao plano espiritual, ambos vão fazer uma reflexão sobre o que fizeram durante a última encarnação, se isso foi bom ou se foi ruim. Quais as consequências do modo por que agiram.
E então vão tomar uma resolução para agir melhor e vão continuar o processo, até que ele termine. E ante a vida infinita, convém lembrar sempre que os nossos débitos não precisam de resgate a longo prazo, pela contabilidade dos séculos, desde que nos empenhemos a solvê-los em tempo curto, pelo crediário da paciência a serviço do amor. Nós não precisamos deixar que as nossas pendências fiquem a cargo do tempo, porque poderemos prolongar por muito tempo a nossa estada em mundos inferiores. O mundo que vem aí de regeneração é de almas que vão ser mais voltadas ao bem do que ao mal. Não que não vai existir o mal ainda, porque não é um mundo ditoso, mas é um mundo de mais equilíbrio, em que não haverá tanto ódio, haverá menos egoísmo, mais fraternidade. E se nós não fizermos por merecer, nós poderemos ir para mundos compatíveis com esse que nós estamos até um pouco antes, em que há conflitos mais do que amor, em que há mais egoísmo que fraternidade, em que nós cobramos mais do que doamos. Fazemos o contrário da oração de São Francisco, que dizia que devia mais amar do que ser amado, perdoar do que ser perdoado. Nós fazemos o contrário ainda. Mas não precisa ser assim. Nós podemos encurtar o caminho. E os casamentos sacrificiais? São encontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. A mulher, ou um homem que escolhe companhia menos elevada, deve levar a cruz ao Calvário, como se diz geralmente, porque sem dúvida se comprometeu na espiritualidade a ser o Cirineu de todas as horas. Por que o Cirineu de todas as horas? Quem foi Cirineu? Você sabe quem foi Cirineu? Não, o nosso confrade que está aqui. Ajudou a carregar a cruz de Jesus. Isso, o nosso Cirineu aqui recebeu o nome em homenagem ao Cirineu que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Então, o que está dizendo aqui é ser o Cirineu de todas as horas, aquele que carrega a cruz, aquele que faz o maior esforço, aquele que faz o sacrifício pela harmonização no lar, aquele que aceita o inferior. A mãe de André Luiz se programou para isso, para receber o pai do André Luiz, que estava numa região inferior no plano espiritual, e junto com ele, dois espíritos femininos que estavam retendo sobre o seu domínio, que o subjugavam, como filhas. Porque ele se perdera na condição de marido, quando André Luiz, que na verdade era um pseudônimo, né? Era criança. Mas a mãe de André Luiz, um espírito luminar já naquele tempo, ascendera para esferas mais elevadas e programou uma reencarnação para ajudar o seu amado, porque ela o amava e o ama, embora ele tenha se perdido. E também aquelas almas femininas que o fizeram, porque ninguém faz, na verdade, a gente diz, o fizeram perder-se, porque juntos se perderam. Porque ninguém é subjugado por ninguém, a não ser que se permita. Então, no livro diz que elas o subjugavam, mas na verdade ele se deixava subjugar. Às vezes a pessoa se contraz nisso. Então, com o objetivo de trazer o equilíbrio emocional para os envolvidos, ela se programou para reencarnar nessa condição. Imagina a grandeza de um espírito desse, que vivia numa esfera acima do campo vibracional do nosso lar. Aceitar retornar no planeta Terra como mãe e como esposa de um grupo de pessoas tão comprometidas assim. E aí a gente vê tanta gente, às vezes, no matrimônio, é um santo, uma santa de paciência, e o outro, um peso, segundo o nosso visto, o nosso ponto de vista, né? Mas que está sendo auxiliado por aquele espírito mais adiantado. E o recuo, no caso, seria deserção a compromissos, ou o compromisso assumido. Se a pessoa aceitou, tem que levar até o final. Falo isso para os espíritos superiores, assim como a mãe do André Luiz, que
pelo menos no meu caso. Mais uma vez se evidencia o valor do Evangelho nos lares, como em toda parte, funcionando à maneira de estimulante da harmonia e construtor do entendimento. O Evangelho no lar tem um benefício que nós não imaginamos. Ainda ontem conversávamos, se não me engano, ontem, eu e a Irene, e eu acho que o Nelson e a minha cunhada, a Amanda, a respeito de um acontecimento que ocorreu quando nós morávamos em outro lugar, aqui em Santo Ângelo, e tínhamos uma vizinha de porta, no apartamento, de uma igreja que não entende quase nada de espiritismo, mas a mulher é vidente. E ela veio revelar para ele que ela via umas formas, ela entendia que era espírito tentando subir, porque lá tinha uma sacadinha, e um pouco abaixo da sacada a cobertura da garagem, e eles vinham no muro e ficavam agarrados lá. Geralmente quando fazíamos o Evangelho no lar. E um dia, não sei por que razão, não estava em casa, não foi feito o Evangelho no lar, e aí ela estava na sacada, e a Irene foi lá e ela disse assim: você está vendo? E a Irene, quando não tem a faculdade de ver, até meio que se assustou, né? Daí ela perguntou o quê? Eles estão ali. E ficaram, daí a Irene fez uma oração em pensamento, não verbalizou porque estava na frente da mulher. Aí ela perguntou a eles: ainda estão ali? Ainda estão ali. Mas depois saíram. Porque existe um campo vibracional que nós geramos não só com o Evangelho no lar, com a harmonia do lar. Basta um. Não precisa ser os dois. Se for os dois, melhor ainda. Uma pessoa que tem equilíbrio cria esse campo vibracional. Nas obras da André Luiz nós vemos exemplo de uma pessoa que chegava no centro espírita, um trabalhador, se emocionava, ficava protegido, saía à rua, voltava para o mesmo campo vibracional de antes e atraía duas entidades que ele conquistar nos ambientes menos felizes, mas essas entidades não entravam no seu lar, porque a esposa tinha o hábito da oração, tinha um equilíbrio psíquico que criava já por si o campo vibracional. Agora imaginemos um casal ou uma família harmonizada, realizando o Evangelho no lar. E se houver dificuldade no relacionamento, o Evangelho no lar é um meio de nós recebermos o auxílio, pela intuição, pela proteção mesmo do plano espiritual superior. Ao mesmo tempo em que daremos esse campo vibracional, como o fato que eu acabo de narrar, que protegerá a entidade doméstica. Esses casamentos afins, encontro de corações amigos para consolidação de afetos. São aqueles que já avançaram um pouco mais e que estão mais ou menos no mesmo patamar, com os mesmos interesses, com os mesmos propósitos, e se juntam para consolidar ainda mais o sentimento afetivo e empreender certos trabalhos em diversos campos, da sociedade civil ou religiosa. E nós vemos bastantes exemplos assim, pessoas que estão próximos um do outro, sempre, um apoiando o outro, às vezes um mais do que o outro, mas que andam juntos. E nós temos ainda os transcendentes, que nós temos aí um exemplo, que são raros, como Kardec e sua esposa, em que ela esteve todo o tempo ao seu lado, e inclusive quando desencarnou, ela continuou ainda por algum tempo encarnada, trabalhando. Ele, já com 50 e poucos anos, teve conhecimento dos fenômenos das mesas girantes. No começo não se interessou, porque era cético, e achou que aquilo eram contos para se fazer do nível péssimo das palavras dele, até que disseram a ele que as mesas estavam dando respostas inteligentes. E então ele foi fazer uma pesquisa para ver o que havia, e percebeu que havia alguma coisa mais profunda do que um simples gracejo, uma simples diversão, porque esses fenômenos eram apresentados como diversão pública, se cobrava ingresso nos salões, e as mesas respondiam às perguntas, e Kardec percebeu que havia algo por trás. Até que as mesas disseram, ele perguntou assim: mas como é que pode uma mesa dar resposta inteligente? Ela não tem cérebro, não tem nervos. E com as pancadas, os próprios espíritos responderam: mas não são as mesas que falam, são as almas daqueles que viveram na Terra, os espíritos. Então aí Kardec começou a estudar e percebeu que havia algo de muito mais profundo, que aquilo era apenas um primeiro contato
contato para despertar na humanidade o interesse por coisas transcendentes que de outra forma não chamaria atenção. E começou um estudo através da psicografia, principalmente, através de perguntas e respostas, da compilação de obras que ele recebia, e daí publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, que é a obra basilar dentro das obras básicas, da qual derivam-se todas as outras. E então, nesse trabalho, ele teve o apoio da sua esposa, sempre. E não era um simples apoio emocional, era uma mulher inteligente também, acadêmica, com bastante conhecimento, não que a pessoa tem que ter um assento na academia, uma titularidade qualquer, mas uma companheira de ideal. Ainda Martins Peralva diz: todos nós passamos, ou passaremos ainda, segundo for o caso, por toda essa sequência de casamentos acidentais, provacionais e sacrificiais, até alcançarmos no futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou da afinidade superior. Como que já foi exposto, a maioria de nós já tem uma ideia, aqueles que casados somos, olha o nosso casamento, como é que o nosso casamento se enquadra nessas classificações. Não sei se tem alguém aqui que é transcendente, mas eu acho que a maioria de nós estamos mais naquelas fases iniciais. Mas é um processo. Mas de fase iniciais de eu, que já estou quase com 60 de casado. Uma encarnação, Sr. Dorval. Uma encarnação. Nós somos espíritos eternos. O nosso casamento pode se desenvolver numa encarnação até de 70, 80 anos, dependendo da resistência física do casal. E não mudar de padrão vibratório. Como eu disse, nós podemos começar lá nos acidentais, provacionais, mas podemos mudar. E geralmente esses casamentos que se prolongam mais, a não ser aqueles por questões preconceituosas, de que se separar é feio, é pecaminoso, aqueles que conseguem se harmonizar desenvolvem o amor. E de uma fase mudam para outra. Aqueles que estamos mais ou menos equilibrados hoje, façamos uma análise como é que foi. Geralmente começa bem. É beijinho para cá, beijinho para lá. Passa alguns meses, alguns anos e há um certo conflito. E de repente parece que tudo vai degringolar. E percebemos que o casamento na verdade é provacional. E aí, se a pessoa não encontrar equilíbrio, não há condições de levar adiante. E se conseguir o equilíbrio, aí a pessoa se acalma um pouco mais e de repente pode até se tornar um casamento afim já nesta encarnação, feliz de quem consegue isso. Nós podemos sim. Enquanto não atingirmos tal situação, daqueles que ainda não conseguiram ou não conseguimos, o Senhor, pelo seu Evangelho, irá enchendo de paz a nossa vida. E o Espiritismo, abençoada doutrina, repletará os nossos dias das mais sacrossantas esperanças. Tá, falamos dos casamentos até agora. Agora vamos falar rapidamente de outras situações. Porque nós percebemos que a sociedade mudou bastante. Já não é mais aquele casamento tradicional, que a gente ia na igreja ou no civil e assinava os papéis. Mas, porque nós vimos lá que, no Livro dos Espíritos, que o casamento é um progresso, veio para proteger da relação dos cônjuges. Mas daí houve um regresso agora, que muita gente não casa. Será? Vamos ver que a humanidade é precavida. O nosso Código Civil, lá no artigo 1723, enumera as situações da união estável, os direitos e o que implica ser uma união estável. Nós temos mais de um advogado, creio aqui, que conhece a lei, né? O artigo 1723 diz o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de continuação de família. Ele não fala um tempo mínimo nem máximo para que isso aconteça. Basta preencher esses requisitos. 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Vejam que o Código Civil está protegendo a família, protegendo o relacionamento e a prole que venha a acontecer nesse relacionamento. É praticamente um casamento formalizado.
desde que reconhecida a união estável. 1725. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. E o que é comunhão parcial de bens? Eu me caso com alguém na comunhão parcial de bens, que é o que acontece, a não ser que eu declare minha vontade em sentido contrário. Tudo aquilo que eu tinha é meu, não se comunica no casamento. E o que nós adquirimos na constância do casamento é nosso. Se houver um divórcio, tem que haver divisão. Também acontece o mesmo na união estável. Só um alertazinho aqui, para quem está em união estável. Quando fizer a mudança de regime, que a pessoa pode mudar, pode casar, lembrar de constar uma cláusula que foi adquirida na união estável, se comunica também no casamento, porque senão começa um novo regime e tudo aquilo que foi conquistado em comunhão se perde, fica no nome de quem está escrito. Já aconteceu o caso assim, em que uma pessoa casou, já tinha adquirido um patrimônio de uns 600 mil reais, mais ou menos, na época que eu soube, e não tomou esse cuidado. Aí o cônjuge morreu, vieram os familiares e disseram, não, isso aqui não está no regime de comunhão parcial de bens do casamento. E ficaram com tudo. Então, tenham cuidado. Se a pessoa está na comunhão estável, adquirindo bens, e resolve mudar, tome cuidado de registrar. É apenas um alerta. 1726. A união estável poderá converter-se, aqui é o caso, em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assentamento, ou assento no registro civil. E o 1727, para que não haja confusão, as relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar constituem um concubinato. Quem é impedido de casar? Quem já é casado. Então eu posso ser casado com alguém, arrumar uma parceira e achar que estou em união estável. Não está. Primeiro você tem que separar judicialmente, ou de fato. Porque agora já existe jurisprudência que entende que a separação de fato, embora ainda não tenha assentado a separação definitiva, constitui de fato uma união estável. Mas é preciso essa situação, separação de fato ou registrada, um divórcio. Senão é concubinato, aí já é outra questão. Esgotamos? Não. Os relacionamentos são muito complexos. Hoje em dia existem os casamentos gays, embora não reconhecidos ainda legalmente no Brasil, mas vejam o que diz Wilker Braga em 2017. Casamento gay cresce 52% nos últimos anos no Brasil. O amor sempre ganha. Tá, mas isso não é palestra espírita? Calma, gente, vamos chegar lá. Está aí o site para quem quiser pesquisar. Agora vamos ler o que diz o Espiritismo. Isso nas obras suplementares, né? Vida e Sexo, Emmanuel. Eu deixei para quem chegou no começo aqui uns 25 exemplares desse texto completo, não é muito longo. Pode levar para casa e dar uma estudadinha. Vamos pegar uma partezinha pequena aqui. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados, nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução, a maioria é heterossexual. O que está sendo dito aqui? Que não há problema, desde que as pessoas convivam de uma forma equilibrada, sem exibicionismo, e isso tanto vale para os homossexuais como para os heterossexuais. Um casal heterossexual exibicionista é um desequilibrado, da mesma forma um homossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. De qualquer procedência, erros e acertos. Não importa se sou hétero ou homossexual. Os dois tipos de comportamento, eu posso cometer erros e acertos. Então é questão consciencial. E não cabe a ninguém julgar o relacionamento de ninguém. Não nos atrapalha em nada.
Se as pessoas são felizes, que sejam felizes. Alguns dizem que é preferência, mas não é, é orientação sexual. Nesse trecho ali explica também que os espíritos não têm sexo. Nós não temos sexo porque nós somos espíritos. Nós estamos numa forma morfológica com um determinado sexo para cumprir os seus objetivos, que é da procriação. Mas em certas situações, a minha psique não está harmonizada com a forma com que me apresento. Então terei dificuldades de me apresentar como a sociedade espera que eu me apresente, pelo menos a sociedade até agora ainda há muito preconceito. Mas serei obrigado, então, a me martirizar? Não sei se alguém assistiu um filme que fala sobre a decodificação do código nazista, que o inglês fez, uma espécie de computador mecânico. Ele era homossexual. E quando descoberto, foi condenado, era crime naquela época. E depois ele acabou cometendo suicídio, uma pessoa que evitou milhões de mortes. Então vejo as barbaridades que a humanidade, quando é atrasada, pratica. Qual era o problema para a humanidade? Um homem que salvou milhões de vidas, acabando com a guerra, com as informações que obteve. Existe toda uma equipe que trabalha nesse projeto. Quando os espíritos são mais ou menos equilibrados. Porque o pai de André Luiz nasceu de uma forma que ele não participou do planejamento. Já nasceu, claro, porque a obra foi escrita no começo do século passado. Já nasceu, talvez já tinha desencarnado também. Ele foi trazido porque era melhor para ele, embora não tenha participado. Mas quando a maioria de nós tem condições mínimas de compartilhar do planejamento, inclusive de dar opinião, de pedir o que deseja, nós participamos sim desse planejamento e nós aceitamos conviver com essa pessoa. E para encerrar, nós temos aqui Emmanuel, em Vida e Sexo, que diz assim: é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum, ou são aceitas, são acatadas em comum. Princípios kármicos não quer dizer negativo. Kármico quer dizer o efeito da lei de causa e efeito. Se eu agir bem, as consequências serão boas. Caso contrário, não serão tão boas assim. Mas a maioria dos nossos relacionamentos são planejados antes. E são consequências desses princípios, que não é uma palavra espírita kármico, é do sânscrito, vem lá do meio do budismo e de outras religiões. Então, eu agradeço a atenção de todos e espero que nós possamos fazer uma reflexão a respeito de como estamos no nosso relacionamento e como podemos fazer para que, se não é o ideal ainda, que ele se torne pelo menos um pouco mais proveitoso e, ao retornarmos para o plano espiritual, possamos nos apresentar diante daqueles que conosco compartilharam do planejamento dos nossos mentores espirituais, com a consciência menos pesada e prestar conta do trabalho que fizemos para que o nosso entendimento fosse bem sucedido. E se não foi, tenhamos a certeza que teremos outras oportunidades, que Deus não abandona ninguém. E o objetivo de Deus é o amor. E o amor dentro do lar, onde é um laboratório para que ele se desenvolva, é que acontece. E uma vez desenvolvido ali, em que se rompe o egoísmo, e que nós possamos nos doar e sentir o prazer desse bem agir, nós podemos então começar a dar os primeiros passos para então amarmos toda a humanidade, como Jesus exemplificou. Muito obrigado.